Sejam todos bem-vindos, né? Esse ano 2023, iniciando os nossos trabalhos desse cenáculo online. Com a graça de Deus, continuaremos aí firmes e fortes, né? Com a nossa turma, continuando os nossos encontros a partir de hoje, que é o encontro 62. E agora nós vamos entrar em temas delicadíssimos, né? Temas que a gente, na verdade, o mundo não gosta muito de ouvir mais, que é céu, inferno e purgatório. E muitas vezes essa devoção da Divina Misericórdia é justamente muito criticada, porque prega um Deus muito bonzinho, que não se atém à justiça e à santidade de Deus, não fala de inferno e de purgatório. E, na verdade, tudo isso, toda essa fala vem de um desconhecimento da devoção. Porque, na verdade, a devoção ela se aprofunda muito nesses temas, né, de inferno, de purgatório. E nós precisamos, de fato, ter uma imagem do que o catecismo, do que a Igreja Católica, de fato, entende como céu, inferno e purgatório. Então, são temas bastante pertinentes, bastante importantes para a construção da nossa devoção, da nossa fé, especialmente da nossa esperança, né? Que nós não trabalhamos e não vivemos para essa vida, mas para a vida eterna. Vamos ter a nossa queridíssima, nossa irmã, coordenadora diocesana aí, de Presidente Prudente, a Eliane Mazzini, para estar partilhando conosco essa lição. Então, que todos tenham aí a bênção do céu, que os corações estejam abertos, que Deus possa derramar na nossa mente, no nosso coração, nos nossos ouvidos, tudo o que Ele deseja para a noite de hoje, e especialmente que a palavra de hoje possa ajudar no nosso amadurecimento espiritual e na nossa caminhada de fé. Então, que nós possamos estar aí abertos à palavra que será dirigida hoje. Deixo a palavra então com a nossa querida irmã Eliane. Que as bênçãos do céu possam recair sobre ela e que da palavra da boca dela possam apenas sair aquilo que Deus quer que seja dito, né? Que sejam palavras de fato proféticas. Minha irmã. Boa noite, Claudinei. Boa noite a todos. Saudade, né? Virou o ano. Graças a Deus estamos aqui novamente com a graça de Deus. Deus possa nos dar um ano cheio de graças, bênçãos, e que nós estejamos cada dia mais próximos e desejosos, né? De sentir essa presença de Deus em nosso meio. E como o Claudinei já falou, o nosso encontro de hoje, nós tratamos de temas que nos são bastante caros, né? Bastante peculiares. É céu, inferno e purgatório. Então, é um tema, a gente começa pelo céu e os nossos próximos encontros vai especificar ainda mais sobre os próximos temas. E eu me recordava aqui, a Fifi vai estar fazendo a leitura para a gente, mas que no encontro presencial, quando a gente faz esse momento, a gente usava uma ferramenta também, uma dinâmica que nos fazia mergulhar nessa espiritualidade e sentir um pedacinho do céu em nós, essa presença de Deus que nos enche de felicidade e nos completa. Que nós possamos, durante a realização desse encontro, também sentir a presença de Deus e dos anjos e que aguce em nós o desejo do céu. Então, vou pedir que a Fifi inicie aí a leitura e a gente vai partilhar com vocês sobre esse tema. Amém. A Sagrada Escritura em Mateus. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá, então, para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha
causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. A primeira carta de Tessalonicenses. Vai parar aí? Deixa eu fazer uma pequena introdução sobre o céu, então. O céu é, como diz na carta de São Paulo aos Romanos, é aquilo que os olhos jamais viu e o pensamento jamais imaginou. Então, o céu existe e ele é real. E ele foi preparado para nós. E se não fosse assim, Jesus já disse, eu mesmo teria vos dito. Mas o que ele disse foi, eis que eu vou e vou preparar para cada um de vocês um lugar. E esse lugar é o céu. E é interessante a gente perceber que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, que o sofrimento do tempo presente, ele não é nada comparado ao que nós vamos herdar, que é a glória eterna. E a glória eterna é o céu. Então, nós vemos pessoas que sofrem muito, muito. Outras pessoas sofrem menos, mas a verdade é que todos sofrem. Eu não sei qual é a tribulação que você tem passado, qual é o sofrimento que vem até você, mas todos nós sofremos. Só que todo esse sofrimento e a forma como nós encaramos esse sofrimento, ele é nada perante a glória que o Senhor tem para cada um de nós. Então, assim como Pedro perguntou a Jesus, né? E o que a gente ganha com isso? Foi mais ou menos isso que Pedro perguntou para Jesus. Né? Nós deixamos nossa casa, nós vamos deixar a rede, nós vamos parar de pescar, e nós vamos te seguir, nós vamos falar da palavra e vamos falar, anunciar o seu reino. Mas o que nós ganhamos com isso? E Jesus garante a Pedro que tudo que nós deixamos nessa vida, nós ganharemos ainda mais na vida eterna. Então, a nossa mente, a mente humana, não consegue imaginar o que tem reservado para nós, mas há alguns indícios, a partir da Sagrada Escritura, a partir da Sagrada Escritura, nós vemos que tem algumas dicas, né, que o próprio Jesus nos disse, que nós teremos toda essa nossa dedicação, toda essa forma com que nós nos colocamos na presença de Deus, nada disso ficará sem recompensa. E é essa certeza que motiva o cristão, é essa certeza que nos faz desejar o céu. E é o que nos faz ter fé. A fé é o que nos impulsiona nesse sentido, porque é a certeza a respeito daquilo que não se viu ainda, mas na certeza viva de que ele existe e que ele nos espera. Então, essa passagem que diz que muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros, ela traz um ensinamento para nós no dia de hoje sobre o que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, sobre o que nós temos desejado e buscado, que nós temos deixado de fazer ou o que nós temos feito para que o reino de Deus seja mais conhecido, para buscar o céu. Não é perda de tempo estarmos aqui. Não é perda de tempo o tempo que nós meditamos na palavra, o tempo que nós dedicamos para visitar alguém, para fazer a vontade de Deus. E toda vez que nós fazemos a vontade de Deus, nós nos aproximamos mais dessa nossa meta, que é o nosso lugar, que é o céu. Pode continuar, filho. A primeira carta dos Tessalonicenses. Irmãos, eu abri? Não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais, como os outros homens que não têm esperança.
Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus o que nele morrerem. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles, sob nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eliane, rega um pouquinho a sua câmera, que você está aparecendo só da boca para baixo. Igual eu aquela hora. Tá bom? Bom, ótimo, ótimo. Bom, essa passagem que está em 1 Tessalonicenses 4 é uma palavra que a gente deve sempre se recordar, principalmente quando a gente está diante de pessoas que perderam entes queridos. Ney perdeu recentemente a irmã, né, Ney? Meus sentimentos. A Rosana também era apóstola, participava conosco, né? Rezemos pela alma dela. E é a fé, é a certeza da vitória da vida sobre a morte que nos traz consolo nesse momento. Nesse momento que a própria palavra diz, não fiqueis ignorantes, né? Não seja ignorante a respeito da morte. Para aquele que crê, a vida não é tirada, ela é transformada. Ela é transformada em Cristo. Porque da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. E todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo ressuscitarão com ele. Pela morte do Cristo, ele desce à mansão dos mortos e ressuscitou todos os anciões do Antigo Testamento. E a partir dessa vitória, até então todos dormiam no Senhor, né? Mas a partir da vinda de Jesus, a partir dessa remissão de todos os nossos pecados, ele nos resgatou. Nos resgatou aqueles que eram dele, aquele que crê nisso. Jesus, ele deu a salvação para todos nós, mas nós precisamos aceitá-la e acreditar nesse céu. Então, no momento de perda, a própria palavra nos recomenda, né? Confortei-vos uns aos outros, consolai-vos com essa palavra, que o Senhor virá e o Senhor nos levará para junto dele. E aqueles que morreram no Senhor não há o que temer, porque estão na glória. Muitas vezes a gente diz assim, mas onde estará aquele, no momento que você morre, o que acontece? Você vai direto para a glória? Não. E é por isso que a gente, que esses estudos, desses três, chama novíssimos, né, que a gente estuda o céu, o purgatório e o inferno, nós vamos ver que no momento que a alma morre, no momento que nós desprendemos a nossa alma do corpo, nós comparecemos diante do tribunal, né? Então, tem o julgamento. E a partir desse julgamento que é definido o céu, o inferno. E todos nós que falamos do Cristo, que vivenciamos, que buscamos, nos reconhecemos pecadores, é verdade. E pedimos a Deus, suplicamos que não morramos em pecado mortal. Que nós, apesar das nossas faltas e dos nossos erros, que nós possamos reconhecê-los, pedir perdão e estar em estado de graça. Porque a morte, ela é certa para cada um de nós. Tem uma passagem que eu gosto muito, diz assim, que há mais sabedoria, é um provérbio, há mais sabedoria num velório do que numa festa de debutante, numa festa de 15 anos. E é verdade, a morte nos faz refletir sobre a brevidade da vida. E, ao mesmo tempo, ela testa a nossa fé. Se nós realmente acreditamos nesse céu que Deus preparou para cada um de nós.
Se ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos com ele. E diz aqui que no final, os vivos, né, que ficaram para trás, quando chegar o dia do grande julgamento, que o dia está próximo, por isso nós estamos vivendo o tempo da misericórdia, que aparecerá um grande sinal no céu, Miguel tocará sua trombeta, e todos aqueles que morreram no Cristo ressuscitarão com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Pode continuar, Felipe. A Sagrada Escritura, a Apocalipse 21. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então, o que está assentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: Está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Bem profunda a visão de São João, a visão do céu. Ele diz que o céu desceu à nova terra e que tudo se fez novo, que já não existe mais dor nem sofrimento, que o próprio Deus vem ao nosso encontro e que a alegria daqueles que se despedem deste mundo na presença do Senhor. Ele diz que vencerá o último inimigo a ser vencido, é a morte. Que ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. Aqui se fala do paraíso, né? É o céu na terra, é o paraíso. O céu na terra é uma condição de que todos aqueles que vivem no Senhor herdarão. Esse será o reino de Deus. E eu fico pensando, né, a gente vê muito, não sei se vocês já receberam a visita do Testemunho de Jeová na casa de vocês, eles têm uma revistinha e que eles falam muito do céu aqui da terra, do céu aqui na terra, dessa passagem, né, que o céu vai descer e que o paraíso se fará sobre a terra e que todos aqueles que estão em Deus viverão sobre essa terra. A criança vai brincar com a serpente, não vai ser picada, não existirá nenhuma forma de mal, não existirá nenhuma forma de dor, não existirá fome, não existirá mais morte. Viveremos eternamente na graça, na paz e na alegria. E muitas pessoas podem falar assim, eu tinha um amigo que falava assim, eu não sei se eu quero ir para o céu, porque o céu deve ser chato, é um lugar onde você só reza. Você fica lá na presença de Deus, junto com os anjos, só rezando, só adorando a Deus. Mas é muito mais do que isso. Né? Se fala de uma segunda terra, uma terra tal qual nós conhecemos, da terra tal qual as coisas que nós gostamos estarão todas ao nosso alcance. Por isso que São João diz no início, os nossos olhos não viram. Então, é algo inimaginável ao conhecimento humano, mas que, de certa forma, nos aproxima dessa realidade de céu, imaginarmos um lugar onde só existe o bem, onde só existe coisas boas, que nada de ruim pode acontecer.
porque o próprio Deus passa a habitar no nosso meio, junto de nós, como criatura dele. E ele diz que ele faz nova todas as coisas. Tudo pode ser renovado pelo poder de Deus. Diz que esse vai ser o começo do fim, e que nós possamos estar e habitar nesse paraíso. Que ele diz, tudo isso será dado ao vencedor. E eu serei o seu Deus, e vós sereis os meus filhos, eternamente. É para isso que serve a nossa fé. De nada valeria a nossa fé se nós não acreditássemos no céu. Se nós não acreditássemos no céu, nós não buscaríamos o bem comum, nós não nos esforçaríamos para agradar a Deus. É porque nós acreditamos no céu e nas promessas de Jesus Cristo para cada um de nós, que nós permanecemos firmes, mesmo na luta, mesmo na caminhada, mesmo quando a gente sofre perseguições, mesmo quando a gente sofre tribulações, mesmo quando a gente perde um ente querido. Talvez se a gente não acreditasse no céu, eu costumo dizer que é muito triste alguém que não acredita no céu imaginar que quando a gente morre tudo se acaba. É triste esse pensamento. É um pensamento feliz imaginar que tem alguém que cuida de nós, que existe um lugar onde estaremos em paz. E esse lugar é o céu, como descrito aqui na visão de São João. Passamos agora ao catecismo. Sim, ao catecismo. Catecismo 325. O símbolo dos apóstolos professa que Deus é Criador do céu e da terra. E o símbolo niceno constantipolitano explica de todas as coisas visíveis e invisíveis. O 10:23. Os que morrerem na graça e na miséria de Deus e estiverem perfeitamente purificados, viverão para sempre com Cristo. Serão para sempre semelhantes a Deus, porque o verão, tal como ele é, face a face. Com a nossa autoridade apostólica, definimos que, por geral disposição divina, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e as de todos os outros fiéis que morreram depois de terem recebido o santo batismo de Cristo e nas quais nada havia a purificar no momento da morte, ou ainda daqueles que, se no momento da morte houve ou ainda há qualquer coisa a purificar, acabaram por o fazer, mesmo antes de ressuscitarem em seus corpos e do juízo universal. Isso depois da ascensão ao céu do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estiveram, então, e estarão no céu, associadas ao reino dos céus e no paraíso celeste, com Cristo, na companhia dos santos anjos. E depois da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, essas almas viram e veem a essência divina com uma visão intuitiva e face a face, sem a mediação de qualquer criatura. O 954. Os 3 estados da igreja, até que o Senhor venha na sua majestade a todos os seus santos anjos, e com ele, vencida a morte, tudo lhe seja submetido, dos seus discípulos, uns peregrinos na terra, outros, passada esta vida, são purificados, e outros, finalmente, são glorificados e contemplam claramente Deus trino e uno como ele é. Todos, porém, comungamos, embora de modo e grau diversos, no mesmo amor de Deus e do próximo, e todos entoamos ao nosso Deus o mesmo hino de glória. Com efeito, todos os que são de Cristo e têm o seu Espírito formam uma só igreja, e nele estão unidos uns aos outros. Muito bem, essa é a parte do catecismo, né, que explica um pouco mais sobre o céu e sobre o que prega a Igreja Católica, né, que continua a reafirmar que Cristo desceu à mansão dos mortos. Com a paixão de Cristo, ele ressuscita dos mortos. E todos
que creem no Cristo ressuscitarão com ele. E vocês sabem que essa imagem de Jesus misericordioso, ela tem uma história teológica, né? A leitura teológica da imagem de Jesus é bem nesse momento que ele compareceu à mansão dos mortos, apresentando o seu próprio sangue. E na passagem da paixão, diz que houve um grande barulho, a cortina do templo se rasgou, o céu se fez noite, e que os túmulos se abriram, e que houve a ressurreição dos mortos. E a igreja vem dizer para a gente desse universo visível e invisível, quando fala daquilo que nós podemos ver, que é tudo que está à nossa volta, e também do que nós não podemos ver, que são as forças espirituais que estão no nosso meio. E fala dessas três condições de todos aqueles que são de Cristo, os três estados da igreja, até que o Senhor venha em sua majestade. São os peregrinos, aqueles que ainda caminham na terra, no caso nós, que pertencemos a Deus, mas ainda não estamos na glória. Aqueles que são purificados, que estão em purificação, ou seja, aqueles que pertencem ao Cristo, mas que por algum motivo ainda permanecem no purgatório em estado de purificação, e aqueles que foram glorificados no Senhor. E uma coisa muito linda que nós ouvimos nesse texto aqui é que todos nós que caminhamos na terra, aqueles que estão em purificação e também aqueles que já estão na glória, todos eles glorificam o nome do Senhor. Então, São João Paulo, o Papa Leão III, ele descreve algumas visões que ele tinha durante a missa. E uma das visões que me marcou muito, eu não sei se já foi compartilhado aqui entre vocês, é que no momento da missa, no momento do santo, quando nós cantamos ou falamos santo, 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 né? Todos os anjos cantam juntos, quando nós cantamos ou recitamos o santo, ele teve a visão que nesse momento é o momento em que aquelas almas que se purificaram no purgatório se elevam ao céu, e é um momento também de que todos os santos e anjos se colocam em volta do altar. Então, nesse momento que a gente proclama o santo, nós cantamos com toda a igreja visível e a igreja invisível os louvores ao nosso Deus, na glória. Então, a missa, ela é um momento sublime de encontro ao céu. E nesse momento, desde quando eu tive conhecimento dessa visão do Papa Leão III, todo momento, na hora do santo, eu fico olhando o corredor e fico imaginando aquelas almas pelas quais nós rezamos, nós oferecemos as missas, de repente só falta uma missa para que ela seja definitivamente purificada e elevada ao céu. Então, é nesse momento, todas elas, juntamente com os santos, se colocam diante do altar do Senhor e são elevadas ao céu. Coisas invisíveis aos nossos olhos, mas que foram reveladas aos santos para ficar de testemunho para nós. E aqui nessa passagem do Catecismo 954, explica exatamente isso. Só que a gente vê que o Catecismo ele ainda é uma leitura rebuscada, né? Ela é de difícil compreensão, até para o nosso entendimento. Mas tudo que nós sabemos é que um dia nós veremos face a face de Deus e compreenderemos todas as coisas. Tem uma outra passagem que fala em Coríntios 13, depois que fala daquela passagem, o amor tudo suporta, tudo espera, é paciente, é bondoso, não se irrita, fala lá no final que agora nós vemos as coisas como no espelho retorcido.
mas que um dia nós veremos face a face de Deus e nós compreenderemos toda a nossa história, tudo o que acontece conosco, tudo que nós temos que passar enquanto somos peregrinos nessa vida, e que tudo que nós temos que suportar por amor a Jesus Cristo e por acreditar que um dia estaremos com Ele na glória eterna, e que Ele preparou para nós o céu, que já pode se fazer presente aqui na terra, quando nós sentimos essa presença. O diário aqui. Diário de Santa Faustina, parágrafo 605. Ó Santíssima Trindade, Deus eterno, agradeço-vos por me teres dado conhecer a grandeza e os diferentes graus de glória em que se dividem as almas. Ó, que grande diferença existe entre um grau dentro do conhecimento mais profundo de Deus. Ó, se as almas pudessem saber disso. Ó, meu Deus, se eu pudesse conseguir atingir mais um desses graus, de boa vontade haveria de suportar por inteiro os tormentos que sofreram todos os mártires juntos. Realmente, todos esses tormentos parecem-me nada em comparação com a glória que nos espera por toda a eternidade. Ó Senhor, mergulhai a minha alma no oceano da vossa divindade e concedei-me a graça de vos conhecer melhor, porque quanto mais vos conheço, tanto mais ardentemente vos desejo e aumenta o meu amor para convosco. Sinto na minha alma um abismo profundo que apenas Deus pode preencher. Dissolvo-me nele como uma gota no oceano. Rebaixou-se o Senhor até a minha miséria, como o raio de sol à terra deserta e pedregosa. E, no entanto, sob a influência dos seus raios, a minha alma cobriu-se de vegetação, flores e frutos, e tornou-se um belo jardim para o seu repouso. Que coisa mais linda. Linda, deixa eu só fazer um comentário aqui, antes que a gente perca esse momento. Ela diz aqui que existem diferentes graus de glória no céu, que a glória é dada conforme os tormentos e sofrimentos que a gente padece nessa terra por amor ao nome de Cristo. Por isso que muitas vezes a gente olha para a história dos santos e a gente fala, meu Deus, como suportou tanto sofrimento, tanta dor, os mártires, né? Então, a gente percebe que existem 3 graus, né, dessa glória. E Santa Faustina, ela diz que ela está disposta a ir no mais profundo conhecimento de Deus. E ela está disposta a suportar todos os tormentos que sofreram, todos os mártires, para que ela tenha essa glória eterna, que é a glória maior no céu. E ela pede essa graça, que ela possa conhecer intimamente, cada vez mais, esse Deus que se faz pequeno. E ela fala que ele se rebaixa até a minha miséria. Ela fala, se rebaixa até mim como um raio de sol, como se todos nós, carentes desse raio de sol, que é a própria luz de Deus que nos ilumina, que nós possamos ser cobertos, assim como Santa Faustina diz, né, que é como se fosse, quanto mais conhecimentos nós temos de Deus, é como se nós fôssemos uma terra ressequida, um deserto, e que a luz de Deus nos enche, nos rega e nos faz florir e encher de relva. Não é lindo? Já pensou uma vida sem a presença de Deus? Uma vida sem a presença de Deus é como essa terra seca, ressequida, da qual Santa Faustina fala. Então, essa é uma graça que nós precisamos pedir todos os dias, que nós possamos conhecer mais e mais esse Deus de amor e de misericórdia, que possamos conhecer a vontade dele para a nossa vida. Continua, Cid. Ela fala da visão do céu agora. Vai, Ivo. Diário de Santa Faustina, parágrafo 777. Hoje estive no céu, em espírito, e vi
as belezas inconcebíveis e a felicidade que nos espera depois da morte. Vi como todas as criaturas prestam incessantemente honra e glória a Deus. Vi como é grande a felicidade em Deus, que se derrama sobre todas as criaturas, tornando-as felizes. Então, toda a glória e honra procedente da felicidade voltam à sua fonte e mergulham na profundeza de Deus, contemplando a sua vida interior. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a quem jamais compreenderão ou aprofundarão. Essa fonte de felicidade é imutável em sua essência, mas sempre nova, jorrando para a felicidade de toda criatura. Compreendo agora São Paulo que disse: nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais imaginou o coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não é lindo? Aí eu pergunto para vocês, como vocês imaginam o céu? Com certeza cada um de nós já imaginou o céu, né? Vocês imaginam o céu? Pensam no céu? Eu pergunto para você, como você imagina o céu? Pois Faustina, ela descreve de uma forma diferente de São Paulo, né? São Paulo diz que os olhos jamais viu, então é inconcebível, é algo novo, totalmente diferente. E ela fala que lá é uma fonte da felicidade. Eu pergunto para você, o que te faz feliz? O que te faz feliz de verdade? Deus é essa fonte de felicidade que não se esgota, que não se esgota. É como se todas as maravilhas do mundo estivessem reunidas num único lugar que se chama céu. Por isso é um céu, porque é uma felicidade completa. E voltam para essa fonte que é o próprio Deus. E ela diz ainda, né, que essa fonte de felicidade ela é imutável, ela não muda em sua essência. Então, se a gente observar o mundo e imaginar que existem tantas pessoas tristes, justamente porque não comungam dessa fonte, justamente porque estão como terra ressequida, que não permite que essa luz, regada por essa fonte de felicidade, penetre no coração. E daí a importância de nós falarmos do amor de Deus por nós, do amor de Deus por cada um de nós, que o nosso coração deve se alegrar pelo que vamos vivenciar ainda na presença dele, pelo que ele já nos concede nesse mundo, mas pelo que ainda vamos receber na glória de Deus. Pode continuar aqui. Diário 825. Ó dia claro e belo, em que serão realizados todos os meus desejos. Ó dia desejado, que serás o último da minha vida. Alegro-me com esse último retoque que meu divino artista traçará na minha alma, que me dará uma beleza particular e que me distinguirá da beleza das outras almas. Ó grande dia, em que se confirmará o amor de Deus em mim. Nesse dia, pela primeira vez, entoarei diante do céu e da terra o cântico da insondável misericórdia do Senhor. Essa é a minha obra, é a missão que o Senhor me destinou desde a fundação do mundo, para que o cântico da minha alma seja agradável à Santíssima Trindade. Guiai e formai vós mesmo a minha alma, ó Espírito de Deus. Armo-me de paciência e aguardo a vossa chegada. Deus misericordioso, e quanto às terríveis dores e ao medo da agonia, nesse momento confiarei mais do que nunca no abismo da vossa misericórdia. E lembro-vos, ó compassivo Jesus, doce Salvador, de todas as promessas que me fizestes.
Que lindo, né? Santa Faustina, ela não só tinha certeza do céu, mas ela tinha certeza que seria santa. Faustina diz isso em outras palavras, que ela tinha um desejo imenso de ser como aqueles santos dos altares. E ela chega, tem uma outra passagem que ela chega a se ver no altar, a primeira vez que ela se vê no altar como uma daquelas santas, ela não se reconhece. Mas aqui, conforme se aproxima a morte dela, né, que ela fala desse momento terrível, mas que também é um momento de espera, porque é quando a alma dela vai ser destacada das outras almas, vai se distinguir pela beleza, né, em meio às outras almas, e ela fala assim, que se cumprirá todos os desejos do coração dela, que é estar no céu, que é estar na presença do Senhor. E para isso ela veio ao mundo, para falar da misericórdia de Deus e para retornar a Ele. E é bonito ela falar assim, armo-me da paciência e aguardo a vossa chegada. Então, nós não devemos temer a morte. A gente tem um sacerdote amigo, que é o Miltinho, ele fala que a morte é a nossa amiga irmã, que a morte, ela chega para nos tirar dos tormentos. Aqueles que serviu ao Senhor não devem temer a morte, porque é o momento do recomeço. A gente morre para esse mundo para renascer para uma vida nova. E é uma vida incrível. É como uma semente de trigo que cai na terra. Se ela não morrer, não nasce a nova vida. Assim somos nós. Né? Nós saberemos um dia, como é o céu. E a gente costuma comparar esse momento da morte, que todos nós tememos. Não tem como nós falarmos, eu não tenho medo da morte. É normal, todos nós temos medo da morte, porque não sabemos como vai ser esse momento. Se vai ser doloroso, se vai ser... Nós não sabemos, não temos noção, mas tememos, justamente porque nós temos a tendência a ter medo de tudo que nós não conhecemos. E tem um texto, não sei se vocês já ouviram sobre esse texto, que faz um comparativo, como a criança que está no seio da mãe, no ventre da mãe, e vai se aproximando o momento do nascimento. A criança, ela não quer sair do ventre da mãe, porque lá ela está confortável, lá ela não sente dor, lá ela tem um alimento, lá ela tem tudo, ela se desenvolveu ali. Então, ela não quer sair do ventre. Essa comparação é direcionada a nós. É como se nós aqui estivéssemos no ventre da grande mãe terra, e que também nós temos medo de sair daqui, porque aqui nós temos as pessoas que nós amamos, nós temos a comida, nós temos o trabalho, nós temos as nossas coisas, né? As coisas às quais nós já nos apegamos, já nos acostumamos. Aqui a gente toma banho, escova os dentes, enfim, tem as coisas que a gente gosta de fazer, a gente dorme, a gente acorda, e nós não sabemos nada da outra vida, a não ser o que foi revelado pelos santos, o que está revelado na Sagrada Escritura, que existe o céu, e que quando nós dormirmos, né, é como se nós renascêssemos, então nós precisamos nascer, todos nós vamos nascer. E aí, depois que a gente sai da barriga da mãe, a gente vê uma mulher grávida e pensa, o bebê está ali, não viveu nada ainda, sabe nada, inocente. É igual nós não sabemos nada ainda da vida eterna, nada, porque os olhos não viram, o coração não imaginou, né? Não há como saber exatamente como que é, mas a verdade é que nós estamos no nível inferior, que nós vamos renascer para um nível superior, muito melhor. É como se nós aqui não tivéssemos vivido ainda nada, como uma criança que ainda está no ventre da mãe. Eu acho que isso resume o que é essa passagem chamada morte. E daí essa alegria de Faustina dizer, espera pacientemente, mas dá para perceber pelo escrito dela a euforia, o desejo que isso seja logo
E que bonito ela dizer, né? Enquanto as terríveis dores e o medo da agonia, é o medo, a dor da morte. Nesse momento, ela diz: confiarei mais do que nunca no abismo da vossa misericórdia. E que todos nós que professamos essa fé possamos confiar na misericórdia de Deus, que cuida de nós, que estará com nós, ainda mais nesse momento, que Ele mesmo prometeu que na ocasião da nossa morte, Ele não será para nós justo juiz, mas o Salvador misericordioso. Então, que nós possamos fazer como Santa Faustina, se revestir da paciência e aguardar que Deus nos dê também uma boa hora de comparecer à glória do Senhor, que sejamos preparados, que nós possamos viver nessa vida com a certeza de que um dia nasceremos para Cristo, para a vida eterna. Não morreremos. Quem crê jamais morre, mas vive eternamente. E é isso que nos aguarda, que nós possamos nos resguardar na presença do Senhor e na intercessão de todos os santos e anjos e da Virgem Maria. Amém? Vamos para a partilha? Amém. Lindíssimo, né? Lindíssimo. A gente fica até meio embevecida, né? Com a leitura dessa lição. A gente fica bem embevecida com essa formação. Eu pedi para o Claudinei fazer uma explicação para nós, uma explanação sobre essas partilhas, que assim dá um conteúdo de um todo, né? Então, Claudinei... Olá. Então, vamos lá com as partilhas, né? A primeira, o que a palavra de Deus nos promete a respeito do reino celeste. A segunda, é possível descobrir qual é o anseio profundo dos nossos corações. E a terceira, se de fato acreditamos no céu e o que mudaria em nosso modo de pensar e viver se de fato acreditássemos na existência desse céu. Bom, já foi dito, né, pela Eliane na palavra que no céu não haverá temor, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá tribulações, não haverá medo, não haverá saudade. É felicidade, né? Como Santa Faustina narra, é uma felicidade plena e a alma mergulha nessa felicidade o tempo todo. Então não há mais esses tormentos, essas tribulações e sofrimentos que são típicas desse mundo, né? Que entrou nesse mundo pelo pecado original, mas que foi retirada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, todo aquele que nele crê não passará mais por esses tormentos lá na felicidade eterna que nos espera ao lado do Pai. E o anseio do nosso coração é único e é de todos, né? Nós somos de Deus e nós desejamos esse Deus. E esse vazio que muitas vezes se vem de encontro ao nosso coração, só pode ser preenchido por esse Deus, por esse céu que Ele nos promete. Então esse anseio que é nato nosso, ou seja, que é a essência em nós que vem de Deus, esse vazio que muitas vezes nós sentimos, mas só Deus preenche, é porque nós precisamos buscar esse Deus incessantemente. Então nada nesse mundo, nada do que é típico desse mundo vai preencher esse anseio, esse vazio, a não ser o próprio amor de Deus, que de fato será pleno, né, lá no céu. E como a Eliane já colocou, a não acreditar no céu é uma tristeza muito grande. E de fato, esses temas que nós vamos trabalhar, céu, inferno, purgatório, eles são necessários para a nossa fé. A nossa fé depende deles. E o mundo tem um discurso enganoso hoje, que muitos estão caindo nesse discurso, de que céu é uma coisa fantasiosa, inferno não existe, muito menos o purgatório, né? Isso não é de forma alguma saudável a nossa fé. Porque pensem comigo, se de fato essa vida fosse única e morreu, acabou, esse pensamento é muito cômodo. Porque daí eu posso fazer o que eu bem entender, porque não teria consequências numa sequência da minha vida como nós acreditamos. Então, se morreu, acabou, eu posso fazer o que eu bem quero, né? E aí, quando eu morrer, não vou
pagar, vamos dizer assim, não vai ter consequências as minhas atitudes. Então esse pensamento mundano, ele é muito conveniente para as pessoas que não querem de fato amadurecer a sua fé. Ou, por um outro lado, acreditando que a vida acabou, não existe mais nada depois daqui, e sabendo, né, que essa vida é tribulada, que ela é cheia de tempestades, de dores, a pessoa pode cair no desânimo, a falta de esperança, numa depressão e acabar procurando a própria morte. Então ela não é de forma alguma esses pensamentos que o mundo coloca para a gente, que céu, inferno e purgatório não existe, não é saudável para a nossa fé e não amadurece a nossa fé. Como a Eliane citou, no dia 5 de janeiro, eu perdi uma irmã muito fervorosa, muito cheia de fé, uma irmã que viveu para Deus. Eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade, eu cuidava do meu sobrinho, o primeiro filho dela, para ela poder dar catequese. Nem mesmo quando o filho nasceu, ela parou de dar catequese, né? Continuou a sua vida, continuou a sua missão. A última missão dela diante da comunidade foi ser ministra eucarística extraordinária da Eucaristia. E eu fui investido junto com ela no final do ano passado, e em alguns meses ela atuou nesse sentido. No dia 4 de janeiro, estávamos todos em famílias, reunidos, conversando, sorrindo. Ela com um sorriso muito fácil, ela era muito alegre. E no dia 5 de janeiro de madrugada, por volta de 1h45 da manhã, eu estava com a minha irmã morta numa mesa de hospital. Mas eu prefiro agradecer a Deus pelos sorrisos, pela lição de vida. Eu prefiro agradecer a Deus pelo tempo que nós passamos juntos, pelas lições que ela me deu, pela vida de comunidade que nós tivemos juntos por um longo tempo, pelos trabalhos realizados. Eu prefiro agradecer a Deus por ela ter sido sinal de misericórdia de Deus na minha vida, na vida das pessoas que passaram por ela. Eu prefiro agradecer a Deus por ela ter sido Deus na minha vida por muitos momentos. E se não fosse essa certeza do céu que ela tinha e que ela viveu para Deus, e se não fosse essa certeza que eu também tenho nessa esperança da alegria eterna, realmente essa dor seria insuportável. Eu digo que nesses momentos a gente percebe que Deus de fato existe e que Ele nos carrega no colo, porque é muito difícil, é insuportável, é muito além das nossas forças humanas. Mas Deus é tão grandioso que Ele nos permite, mesmo nesses momentos, sentir a sua presença mais e mais para que a gente continue a nossa missão. Se nós continuamos aqui, você que já perdeu também um ente querido, é porque a nossa missão não acabou e nós temos que cumpri-la fielmente, assim como aqueles que fizeram a sua Páscoa cumpriram. Então, muito mais que pesar a Deus, né? Hoje mesmo eu ouvi de uma pessoa: vocês são tão de igreja, rezam tanto, a sua irmã vivia rezando e morreu tão nova, 59 anos, de repente, repentinamente, sem uma doença, sem uma causa conhecida. E eu disse a ele: mas nós não rezamos só por esta vida que está aqui. Justamente nós rezamos mais ainda pela vida eterna, a alegria eterna ao lado de Deus. Então, se Deus a recolheu, é porque Ele precisava das orações dela junto dele. E eu chamo a atenção para você que está nos ouvindo. Nós vamos falar no próximo encontro de purgatório, vamos falar também de inferno. Medita sobre esses temas, aprofunde esses temas sem medo, porque de fato esses temas são importantes para amadurecer a nossa fé, e o céu e o inferno é algo que Deus nos coloca todos os dias. Todos os dias Deus coloca para nós o céu e nos coloca o inferno. E somos nós que decidimos. Não é Deus que decide se o Ney, se a Liliana, se a Eliane, se a Fife, cada um de nós vai para o céu ou para o inferno. Somos nós que decidimos. E Deus nos coloca porque Deus
o livre-arbítrio a cada um de nós, ele nos coloca todos os dias. E todos os dias nós temos que fazer a opção, ou pelo céu, ou pelo inferno. E decidir viver aqui nessa vida ainda, já o céu que vem de Deus, a paz que vem de Deus. Então chamo a atenção para isso, para que nós não percamos essa oportunidade nesses encontros de nos fortalecer, de amadurecer a nossa espiritualidade, de, assim como Santa Faustina, visualizar esse céu que nos espera, que já foi nos garantido na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo, e que nós temos que caminhar nessa vida para não perder essa graça. Como ele disse, para onde eu vou tem muitas moradas, e eu já preparei as moradas para cada um daqueles que em mim creem. Então nós que somos crentes, já temos a nossa garantia de céu, mas não podemos perder essa graça. Por isso esses temas são extremamente importantes. E a gente diz assim, tem um ditado popular, né, que ninguém voltou do outro lado para dizer como era, né? Então a gente não sabe como é do outro lado. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele permitiu que muitos santos tivessem a experiência de céu, purgatório e inferno. Não foi só Santa Faustina. São Padre Pio, São Bernardo, Santa Catarina de Sena. Por isso que eu gosto muito de estudar a história dos santos. Então, gente, se nós não temos algumas garantias dessa vida, a Elaine colocou muito bem, eu conheci essa comparação com o nascimento e de fato ela é apropriada. De fato nós não conhecemos plenamente o que tem do outro lado, mas nós temos a misericórdia de Deus dada aos santos para visitar esses lugares e para dizer para nós como eles são, para que a nossa fé não fique como crianças, né, infantil, mas para que ela amadureça. Então, os santos tiveram essas oportunidades, e se a gente perceber na história dos santos, em cada século aparecia um santo que tinha esse tipo de visão. Então, Deus é tão misericordioso que para cada geração ele permitiu que um santo fosse lá e dissesse ao mundo como era, tanto o céu como o purgatório como o inferno. Então, nós temos algumas referências, né, na palavra, na vida dos santos, de como é, e precisamos tomar essa decisão dia a dia. Que nós possamos ter essa sabedoria que vem do céu, de reconhecer essa graça que nos espera, que é a felicidade eterna e plena ao lado de Deus. Porque o inferno nada mais é, meu irmão, minha irmã, que a ausência eterna de Deus. Como tem a questão aqui, se a nossa essência é Deus, e por isso nós buscamos Deus, imagina viver eternamente longe e com saudade de Deus. Que nenhum de nós possa acarretar nisso, né? Que nós possamos buscar todos os dias o céu. Amém? Amém. Obrigada, muito obrigada. Eu só queria colocar assim, que nós enquanto apóstolos, temos a graça, principalmente hoje, de vermos o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório. Nós já conhecemos lições e explicações, informações que nos demonstram isso. E a gente tem um preparo muito grande em relação a outro que não conhece, de enfrentarmos essas situações, né? Porque nós sabemos que a nossa missão é divulgar a misericórdia, é levar e também efetivar obras de misericórdia. E aí, essas obras de misericórdia, justamente, incita em nós podermos ajudar aquele que não tem conhecimento de nada dessa parte. E eles existem, são milhões e milhões. Nunca sai da minha cabeça uma pessoa moribunda, já perto de ir embora, falou para mim: posso te fazer uma pergunta? Eu falei: tudo bem, fala. Para onde a gente vai depois que a gente morre? Então, aí a gente vê o quanto é duro uma pessoa não ter conhecimento de nada. E a nossa responsabilidade sobre essas pessoas, sobre a missão que Deus nos colocou. E era isso que eu queria colocar. Eliane, você quer falar alguma palavra? A gente quer agradecer de todo o coração, viu, a sua apresentação. Foi louvável, foi muito linda, foi ótima, eu amei demais. Preencheu tudo aquilo que nós precisávamos preencher. E você quer colocar alguma coisa para nós encerrarmos?
O Padre Marcos, ele está no Nordeste, viu? Está lá no sertão, então ele não pode estar comparecendo, mas eu tenho certeza que ele de lá está orando por nós, que ele sempre se coloca em comunicação conosco no WhatsApp. Eliane. Só para concluir, eu acredito que já foi falado bastante, né? E o Ney ele pede, né, que prestemos atenção nesses 3 temas, meditemos sobre eles. Pegue lá o seu livrinho, que ele tem também um resumo antes dessa primeira lição. É um resumo sobre os três novíssimos, né? O céu, o inferno, o purgatório. Porque, ao mesmo tempo que nós nos preparamos para esse nascimento, nós nos deparamos diariamente com pessoas que precisam de uma palavra, como a Cid falou. Nós nos deparamos com a morte, com as pessoas que perguntam para nós, vão perguntar para nós. Nós estamos buscando e estudando justamente para que não viveis como ignorantes a respeito da morte, né? É o que diz ali numa das passagens que a gente lê. Que a gente possa se consolar um ao outro, sem falar uns absurdos, né? Tem pessoas que falam uns absurdos para a pessoa, no momento de dor, de sofrimento, pergunta algo, a pessoa fala algumas coisas que não condiz, né? Não condiz com os ensinamentos da igreja. Então, todos nós devemos fazer o nosso esforço para aprender mais sobre isso, ler e meditar, porque é profundo. Eu acredito que a visão que os santos têm do purgatório, das pessoas que tiveram essa graça, né? Tem aquele livro da Glória Apolo também, que ela fala da visita lá no purgatório e ela voltou. Então, são leituras que nos ajudam a compreender um pouco mais esse mundo invisível, o qual nós ainda não vemos, mas que já tem indícios, né, de como seja. Bom, da minha parte era isso, eu gostaria de agradecer a todos, estamos retomando, e surgiu, eu acho que vocês viram lá que a gente falou sobre o início de novas turmas, né, de estar iniciando, e uma semana a gente está continuando os estudos aqui, outra semana está iniciando o livrinho 1, mas me parece que tem poucas pessoas querendo iniciar o livrinho 1, é algo que a gente ainda não chegou a compilar, né? Porque às vezes a gente posta lá, bota o nome, quem tem interesse, e a pessoa não entra, né? Não coloca o nome, mas de repente, se você abre, aparecem as pessoas. Mas por conta da gente não saber exatamente como fazer, eu queria fazer uma proposta. O que vocês acham, né? É uma sugestão, eu acho que o grupo todo tem que decidir, porque a gente gostaria de manter as reuniões toda quarta-feira, sem pular nenhuma quarta-feira, né? Aí a gente vai revisando entre as pessoas que apresentam, entre as pessoas que vai cuidar da parte de fazer o convite da reunião e tudo mais, e a partilha, a leitura, mas que a gente, na nossa próxima quarta-feira, a gente tentasse fazer a primeira reunião do livrinho 1, e cada um de nós convidar e ajudar a convidar aquelas pessoas que têm interesse em iniciar o cenáculo. E uma coisa importante, essa é uma proposta. Aí um dia faria o 63º, que é sobre o inferno próximo, né, nosso. Aí a gente não faria na próxima quarta, mas na outra, porque na próxima quarta seria a visão geral sobre a Divina Misericórdia. Ou a gente chama as pessoas novas, né, para estarem vindo participar conosco, porque é bom que nós saibamos que não é como aula que a gente tem que ficar cumprindo aquelas metas. É uma espiritualidade que nós devemos estudar e fazer esse esforço de meditação toda quarta-feira. É um dia que a gente tira para se aprofundar sobre a misericórdia de Deus. E quanto mais nós estudamos, mais nós abrimos a nossa mente. Tanto é que a gente já fez essa lição em outras oportunidades, mas toda vez que a gente lê, a gente estuda, a gente percebe que é novo, algo de novo acrescentado. Então, eu queria ouvir aí a sugestão de vocês, o que vocês acham, se na próxima quarta-feira a gente já continua no mesmo, chama as pessoas novas e elas entram a partir de onde nós estamos, porque tanto faz, na verdade. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, é importante que vocês falem agora. É rapidinho, já deu 9 horas,
nós já estamos encerrando, mas só para a gente combinar como que fica a próxima quarta. Alguém quer fazer alguma colocação? Pode abrir o microfone e falar. A de Marcos acabou de entrar, viu, Fifi? Assim que acabar esse momentinho, ele faz uma conversinha conosco. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu acredito que a gente poderia estar pegando a lição número 1. Como você disse, a gente só estudou ele, né? O ano passado a gente teve, né, aquelas aulas, e quanto mais a gente vai vendo, mais vai gravando na mente e no coração da gente. Eu acho, assim, eu não tenho palavra para dizer para vocês o que a minha vida, bem rápido, foi transformada depois que eu comecei a participar das aulas online, né? E aprender também sobre a misericórdia. Minha vida transformou muito de um jeito que eu jamais pensei que iria mudar, para melhor, claro. E eu com a minha pessoa própria, entendeu? Então, acho que a gente pegar o livro, o número 1, né, o 2, o 3, eu acho que seria bem, é a minha opinião, bem interessante. Do que as pessoas novas já entrar junto com a gente agora, porque nós já vimos lá atrás, elas não, já entrar no purgatório, né, e já ver essas lições, é a minha opinião, eu acho que daria uma chance para elas ser como a gente, né? Tudo que a gente teve, elas vão ter também. Tá? Um abraço. Eu estou só lembrando, mesmo, só um minutinho, Verônica, só lembrando que mesmo que os novos, né, é nosso intuito, nós precisamos convidar pessoas novas para que elas também tenham esses ensinamentos, né, tenham acesso a esses ensinamentos. Mas lembrando que mesmo a gente começando com o livrinho 1 na semana que vem, na outra vai ser sobre o inferno, e aqueles que estavam participando da reunião do livrinho 1, a gente também vai convidar que não haja interrupção, mas que participe intercaladamente de todos, entende? Da mesma forma como nós vamos participar do 1, eles também vão participar do 73, e a gente vai tocando dessa forma. Toda quarta faz a reunião. Obrigada pela colocação. Fala, Verônica. Quero falar rapidinho que eu tive depressão pré-parto. Hoje meu filho tem 23 anos e eu sofri com depressão até eu conhecer a misericórdia, até eu conhecer esse momento da misericórdia. Foi no momento de síndrome do pânico, há 3 anos atrás, e desde o dia que eu conheci até hoje, eu não tive mais crise, e já faz 1 mês que eu tive alta do psiquiatra. Não tomo mais nada. Glória a Deus. A imagem dele, eu só tenho vontade de chorar, de tanta alegria. Como, gente, não tem como não se curar diante dele. Não tem como. E esse encontro, tá? Esse encontro é muito importante. Enquanto existir esse encontro, pode repetir as lições quantas vezes for, eu estarei presente. Amém. Amém. Está bebendo da fonte da felicidade. Oi, boa noite. Boa noite. Eu também concordo que a gente volte para começar a lição 1, até porque o nosso grupo agora acabou de terminar o primeiro livro, então para nós vai ser muito importante que a gente possa rever todas as lições e não deixando de acompanhar também as lições de vocês, com a graça de Deus. Então agora nós vamos nos consagrar na festa da Divina Misericórdia. Somos um grupo pequeno, mas graças a Deus a gente vai conseguir, que Jesus é maior. Graças a Deus. Amém, socorro, amém. Já enviei para a Padre Marcos já os nomes das pessoas do nosso grupo. Aí ele vai organizar tudo, depois devolve para nós e nós vamos nos consagrar junto com 2 cidades que tem também 2 grupos pequenos, porque o padre da minha paróquia aqui, ele mandou que a gente fosse para outra cidade, então ele não ficou com interesse de fazer a festa para nós.
se consagrar na nossa própria paróquia. Então, ele disse que a gente podia ir com a graça de Deus. Então, eu agradeci a ele e fiquei feliz. Ele não quis participar conosco, mas nos abençoou e disse que a gente podia ir em paz. Eu digo, então, graças a Deus. Mais alguém? É isso. Eu acho, Filipe, que a gente poderia já fazer essa experiência, então, e deixar o nosso próximo encontro, então, e a gente já sai daqui hoje com compromisso. Vamos chamar pessoas que não participou nenhuma vez. A hora que você receber lá o convitezinho, você já encaminha, ó, fulano, lembra que eu falei que ia começar? Vem participar conosco, entra, tá aqui o link, tá bom? Vamos ter canal de graça na vida dos irmãos aí, beleza? Amém. Então, nós vamos organizar para a gente fazer do primeiro, tá bom? A gente já tem a apresentação montada, né? Precisando, a gente está aqui à disposição para ajudar nessas apresentações. E vocês também, que têm habilidades aí para estar apresentando, viu? Se coloquem à disposição, a gente precisa de todos, né? E nós sabemos que Deus capacitou a todos nós. Então, Ele que nos dá sabedoria, discernimento e impulsiona as ações da forma como Ele deseja que aconteça. Amém? Amém. Padre Marcos está presente, né? Oi. Então, Eliane, nesse momento que a gente vai vivendo esses encontros da Divina Misericórdia, nós vamos aprendendo. Então, no nosso pequeno grupo, tem uma amiga nossa que ela perdeu o filho e o genro em 2 meses. Então, assim, mas quando a gente encontra ela e a gente vê, assim, como ela está tranquila, tudo assim ela entrega a Jesus misericordioso, ela teve coragem de rezar o terço diante do corpo do próprio filho. E, assim, ela não lamenta, ela não culpa Jesus. Então, assim, a gente vê como Jesus, ele age na vida das pessoas. Em cada momento da nossa vida, ele vai agindo em cada situação. Na situação mais difícil, Jesus está ali do lado. Então, assim, ela, o exemplo dela, assim, é muito bonito. Bonito para, assim, a gente ver como ela ficou fortalecida. E ela diz assim, agradeço tudo aos encontros e ao terço da Divina Misericórdia. Então, para nós, assim, é uma grande graça, né, de ver esse momento, de viver com ela esse momento, né, e ver que Jesus está bem presente na nossa vida, nos ajudando, nos confortando, para que a gente entenda, né, essas tribulações que a gente passa no dia a dia da vida. Amém. Amém. Isso aí. Chama o Padre Marcos. O Igor falou que ele entrou. Cadê o Padre Marcos? Minha bênção, Padre Marcos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. A paz esteja com vocês. Boa noite. Amém. Amém. Que bom te ver. Diretamente de Crateús, Ceará. Está passeando. Estou no Ceará passeando. Bom passeio. Passeando. Agora voltei do atendimento de uma família, mãe desesperada, que filho, né, anda com tornozeleira e tudo mais, precisa ajudar um ou outro, né? Nossa. Então, estou mais perto do Pernambuco, né? Socorro Nunes. Isso, Padre Marcos, está. De Jurema. Lá, se Deus quiser, né, queremos fazer, nas Águas Belas, fazer uma formação, né? Sim, nós vamos participar, sim, se Deus quiser. Nossa Senhora, que belo testemunho a senhora deu, e também Verônica deu belo testemunho. Sim, parabéns. Obrigado a todos. Só entrei agora porque eu voltei, estou sozinho aqui, uma cidade, bom, um padre foi atender uma mãe que tem CA, outro padre fez cirurgia aqui, e é uma cidade de 80 mil habitantes, e estou sozinho, né? E precisa ir atender doente, hospital, e aqui e acolá. O meu co-irmão vem só dia 20 de fevereiro, estou sozinho aí, casa grande, escuro, e por enquanto não caí ainda no síndrome de pânico, mas
Muito bem, mas à noite pego algum remedinho para dormir, né? Rezem por mim para que eu possa também sair desse remedinho e dormir tranquilo. Mas tem muitas preocupações, né, na cabeça, mas estou tranquilo, sereno. Abraço a todos, parabéns para a Fifi, parabéns para a Eliane, e Ivo e Ney, etc. Thelma de Londrina, vejo também está aqui. Só alguns vejo, parabéns, continuem firmes, viu? 2023 promete. Abraço, Jesus, eu confio em vós. Parabéns. Amém, obrigada, Padre. O senhor me fez lembrar, Padre, rapidinho, do tempo que eu andava no sertão do Nordeste, que eu dormia no fundo da sacristia, um quarto à luz de vela, eu abria a janela e dava para dentro do cemitério. Então, o senhor se conforme aí. Viu? Oi. Boa noite. Melhor deixar a janela fechada. Apertei uma tecla errada e saí, mas já estou de volta. Pode falar. O senhor escutou? Eu falei que o senhor me fez lembrar o tempo que eu viajava para o sertão do Nordeste, e lá era em Carnaubais. Eu dormia atrás da sacristia, tinha um quartinho, eu dormia lá, à luz das velas. E aí eu abria a janela, era para dentro do cemitério. Então, o senhor se conforma aí. Pode dar-nos a bênção, já está tão tarde. Então, não estamos te ouvindo, Padre. Beleza, santos e santas. Hoje, conversão de São Paulo. Conversão de São Paulo é um processo, né? É um processo, conversão nunca termina. Devemos continuar esse processo de conversão. Sempre podemos nos converter mais e mais e viver melhor, né? Então, para mim, Cristo como que é? Para mim, morrer é lucro, para mim, viver Cristo, né? Para mim, morrer é lucro e viver Cristo, Cristo misericordioso. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que haja em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada a todos. Fala no meio dos irmãos, assim, no meio dos irmãos na vida religiosa, sacerdote, olha para mim, repete essa frase de São Paulo, diz, para mim, morrer é lucro, e para vocês, para a comunidade, né? Tá? E se viver o Cristo, né? Eles dizem, tá, acrescentam às vezes, tá? Muito bem. Obrigado. Parabéns. Eu sou padre, obrigada por tudo. Deus abençoe, Deus abençoe, abençoe todos nós. Boa noite a todos. Obrigada a todos. Obrigada por tudo. Boa noite. Quarta-feira estamos aí.